Olá, espero que todos vocês estejam bem. Hoje lhe trago a verdadeira história da família Madrigal. Como a família Madrigal tem diversos heróis com superpoderes, como Isabela Madrigal, que consegue controlar completamente a natureza ao seu redor, ou até mesmo a Luísa, que consegue ter a sua super força, sendo capaz de conseguir levantar qualquer coisa, mostrando a evolução da Disney, já que esses trabalhos braçais eram representados por rapazes, enquanto as mulheres eram completamente indefesas, mas tudo mudou. Falando sobre os personagens da família Madrigal, não podemos esquecer da Peppa, que consegue controlar o tempo através das suas emoções, e o Camilo, que consegue se transformar em qualquer pessoa que possa imaginar, enquanto a Julieta Madrigal tem os poderes de conseguir curar qualquer pessoa, apenas utilizando as suas habilidades na cozinha. E uma das habilidades mais peculiares é a da Dolores, que tem a sua super audição. Claro, não devemos nos esquecer da Mirabel. Entre todas as crianças da casa Madrigal, ela foi a única que não possui nenhum poder na família Madrigal, apenas a sua alegria, mas ela é a única que consegue perceber os problemas que está acontecendo dentro da sua casa, sendo a primeira a reparar quando a casa está rachando, mesmo que a Abuela não acredite e fale que a magia é forte e a bebida também. Para o Bruno, que nos últimos filmes da Disney ele pediram para o Bruno calar a boca, que eles não poderiam falar sobre o Bruno, apenas porque o poder do Bruno era simplesmente prever o futuro, mas todos achavam que ele fazia o futuro ruim acontecer. A família Madrigal, apesar de todas as pessoas acharem que o poder dele era amaldiçoado, na verdade o poder dele era mais forte, já que ele sabe o mal que vai acontecer e ele poderia impedir. E quando ela descreve o Bruno, a Isabela fala que quando ela iria se casar não tinha nenhuma nuvem no céu, mas quando o Bruno chegou tocando o terror, as palavras mais fortes são da Dolores. Ela acaba falando que ela cresceu escutando areia escorrendo, ela gaguejando aos poucos. A família começou a ficar assustada com a realidade do Bruno e com as teorias difíceis de entender. Pior parte é quando a Camille fala que por ser abismal ele vive no porão com animais, se referindo aos ratos no porão que devastavam. Quando vocês vão dormir, ele vai te consumir. Isso mostra que a família tem uma ideia completamente errada sobre o Bruno. Mirabel é a única que tem o poder de perseverar e da curiosidade para conseguir saber sobre o Bruno, mesmo depois dela saber das profecias que o Bruno acabou fazendo. Como, por exemplo, o peixinho queria morrer, ou até sobre a barriga do homem que iria crescer, sobre o cabelo do padre que iria cair. Eles tiveram que ouvir as profecias do Bruno. Eles não estariam nessa situação se a Mirabel não fosse saber a realidade do que estava acontecendo com a família Madrigal. E ela dá um pouquinho de atenção para o Bruno para conseguir descobrir o porquê a casa estava se desmanchando. Era um simples abraço, o real motivo para a família Madrigal se manter juntas e fazer a casa mais forte, a união da família. Sim, o poder da Mirabel era tornar toda a família junta, mesmo que a Abuela achava que ela sempre queria chamar a atenção, simplesmente porque ela não queria se sentir sozinha. Ela sempre estava ajudando, mesmo que os seus primos achavam que ela queria atrapalhar. Claro, com todas essas informações sobre o Bruno, ele não é a ovelha negra da família, mas sim o grande herói da família Madrigal, já que a sua mãe conseguiu reparar que ele era muito importante e conseguindo construir a casa toda de volta, mas dessa vez com toda a família reunida. Sem usar nenhum tipo de magia, nem mesmo força, descobrimos que os poderes de todos voltam quando eles estão todos juntos de volta na família Madrigal. De acordo com os produtores da Disney, Bruno é um dos 3 filhos de alma que tiveram ao lado da sua irmã Juliette e Peppa. Ele é o tio materno da Mirabel. Ele tem o incrível poder de conseguir prever o futuro. O seu dom causou discórdia na família, ou até mesmo na sua cidade natal. Por isso eles consideram ele uma ovelha negra, mas a sua família Madrigal, pelo fato das profecias sempre ser negativas. E misteriosamente, antes do filme começar, todos os personagens são apresentados com a música de Mirabel, menos o Bruno, e é claro, o seu nome é considerado amaldiçoado. Sempre quando dito, eles têm a crença que algo de ruim pode acontecer, principalmente com as suas irmãs. Habitantes da cidade, sem saber do resto da sua família, como são Dolores e Bruno. Apesar da negatividade, o Bruno nunca saiu da sua casa, da família Mirabel, tendo vivido secretamente dentro das paredes, mas quando ele e a sua família reconstrói a casita mágica, voltam para a família Madrigal, sendo Bruno a salvação da família Madrigal. Ele se reconcilia com a sua mãe, todos os seus irmãos e seus sobrinhos na casita. Sim, apesar do Bruno parecer um adolescente, ele é um adulto de meia idade, já tendo 50 anos, mesmo sendo alto e meio maluco. E ele é meio maluco quando Mirabel pergunta para ele quem está consertando as paredes da casita. Ele acaba falando
dizendo que é o Pedro. Quando ela pergunta quem é o Pedro, ele acaba colocando um balde na cabeça e falando que ele é o Pedro. E é claro, ele usa uma roupa tradicional antiga, próprio ponche, que ele sempre está usando, e uma bengala, mesmo que quando ninguém pergunta o porquê, mas usa um bigode completamente fino. Claro, o filme Encanto quebra totalmente o paradigma que na América Latina só tenha pessoas morenas, colocando grandes níveis de miscigenação sendo incríveis, desde pessoas de cores brancas, negras juntas. Isso acaba deixando o filme ainda mais incrível, quebrando o paradigma que uma família de uma cor só, nos deparamos com diversos tons de pele ou até mesmo diversos tons de cabelo, que deixa o filme ainda mais incrível. E na história infantil da Pepa é retratado como o poder de ser indestrutível, mas eles acham melhor mudar o poder da personagem, porque ela se parecia muito com o poder da Luísa e também ela ser indestrutível, e dela ter a sua incrível força. Mas como diversos personagens foram tirados do filme Encanto, como por exemplo as irmãs gêmeas chamadas Isabela e Sofia, que poderia projetar áureas como animais fictícios, e sem se esquecer da Zoe, que conseguia consertar qualquer máquina que ela poderia tocar. Mas por filme se tratar de um filme temporal, eles não queriam que tivesse muita tecnologia no filme para a família sempre ficar conectada, sempre vivendo juntas, sem a necessidade de se distrair com máquinas, nem mesmo com máquinas se desligando quando ela iria dormir e parando de funcionar quando ela acaba até se despertando. Vocês já repararam que tem diversas músicas no filme? Apesar do filme se passar na Colômbia, os artistas acabaram compondo as músicas que são colombianas, ou até mesmo a habituação do filme que foi inspirada em diversos locais fenomenais da Colômbia. Os óculos verdes da Mirabel é a mesma cor que o Bruno acaba vendo quando ele está tendo as suas visões, por isso Mirabel é especial desde o início do filme. O que aconteceu com a avó Madrigal ainda gera muitas dúvidas. Ele acabou indo à procura de emprego. No início ele acabou acendendo uma vela para todos eles ficarem bem. Isso, a vela acabou acendendo e todo o encanto da família Madrigal dentro da casa, por isso que a vela só se apaga se a família se separar, como o Bruno. Já que o avô Madrigal acendeu a vela para todos ficarem unidos. Na Colômbia é muito comum um casamento forçado, por isso que nos deparamos com Isabela tendo que se casar mesmo não estando apaixonada pelo seu noivo, mesmo sendo a coisa que a sua avó quer para ela. Mas depois o rapaz acaba se casando com a garota que tem super audição e são felizes para sempre. O Caio originalmente era para ter o cabelo amarelo com a cor da onça pintada, mas no fim os produtores resolveram tirar e deixar os cabelos deles castanhos. E também tem coisas encantos que muitas pessoas não repararam que não tem sentido, como por exemplo quando ela fala para o seu pai que ela está falando com o Bruno, mas depois de algum tempo a Isa acaba escutando, já que os seus poderes são de conseguir escutar tudo. Então, como ela não escutou quando Mirabel estava subindo as escadas para ir até o quarto do Bruno. Da família Madrigal, os personagens eram mais detestados era o Bruno, já que ele morava no lugar mais alto com diversas escadas, mostrando a família Madrigal não se interessava muito com ele, mesmo que ele aparecia no final do filme. Fingiam que nada estava acontecendo, inclusive a irmã de Bruno e os sobrinhos, mesmo eles mostrando algum amor, mesmo que ninguém foi falar com ele, a não ser a Mirabel quando ele estava sozinho na escada. Mas isso não é tudo. Quem de vocês sabia sobre esse incrível filme? Deixe nos comentários, mas se você gostou, clique em gostei e se inscreva para receber mais vídeos. Tchau a todos e nos veremos em breve.